Durante 5 anos, uma exclusiva Ferrari vermelha permaneceu imóvel dentro de uma das oficinas automotivas mais avançadas dos Estados Unidos. O veículo pertencia a Helena Vance, uma bem-sucedida empresária de tecnologia conhecida por sua paixão por carros de luxo. O que começou como uma falha aparentemente simples acabou se tornando um dos mistérios mecânicos mais comentados do país. Cada vez que alguém perguntava pela Ferrari, a resposta era a mesma. Ninguém sabia exatamente qual era o problema. Apesar de sua aparência impecável e do cuidado que havia recebido ao longo dos anos, o automóvel se recusava a funcionar corretamente, desafiando toda a lógica e a experiência profissional. A situação atraiu rapidamente a atenção de especialistas de todo o setor automotivo. Engenheiros experientes, técnicos certificados e consultores internacionais chegaram à oficina com a esperança de resolver o dilema. Alguns analisavam o motor por semanas, enquanto outros examinavam cada linha de código do sofisticado sistema eletrônico. Utilizaram ferramentas de diagnóstico de última geração, scanners avançados e simulações digitais. No entanto, após inúmeros testes, nenhum conseguiu identificar a causa exata do defeito. Cada especialista deixava o projeto com mais perguntas do que respostas, aumentando a fama da Ferrari como um caso impossível de resolver. Com o passar do tempo, os custos começaram a se acumular de forma impressionante. Helena não estava disposta a desistir e autorizou novas investigações, uma atrás da outra. O carro foi transportado entre diferentes centros especializados, submetido a testes exclusivos e revisado por alguns dos melhores profissionais do país. Entre custos de logística, diagnósticos, substituições preventivas e honorários de especialistas, o investimento ultrapassou os 2 milhões de dólares. Mesmo assim, os resultados continuavam decepcionantes. A Ferrari permanecia imóvel, tornando-se um símbolo de frustração, tanto para sua proprietária quanto para aqueles que tentavam devolvê-la à vida. A história começou a circular além dos círculos técnicos. Revistas especializadas publicaram artigos sobre o misterioso veículo, enquanto fóruns de automobilismo debatiam possíveis explicações. Alguns afirmavam que o problema estava relacionado a um defeito de fabricação extremamente raro. Outros acreditavam que existia uma falha oculta que ninguém havia detectado. Ocorreram até teorias extravagantes que atribuíam o caso a erros de projeto impossíveis de corrigir. Cada nova hipótese gerava mais interesse, mas nenhuma oferecia uma resposta definitiva. A Ferrari se transformou em uma lenda moderna dentro do mundo automotivo. Enquanto isso, Helena visitava regularmente a oficina onde o carro permanecia guardado. Embora mantivesse uma atitude profissional, a decepção era evidente. Ela havia dedicado anos de esforço e recursos tentando resolver um problema que parecia não ter solução. Cada visita era uma mistura de esperança e frustração. Observava o veículo cuidadosamente, imaginando o dia em que voltaria a ouvir o ronco do seu motor. No entanto, após tantas tentativas fracassadas, até ela começava a se perguntar se algum dia recuperaria o carro que tanto estimava. A oficina também sentia o peso daquela situação. Os funcionários falavam da Ferrari quase diariamente, analisando teorias e relembrando as inúmeras tentativas de reparo. Alguns trabalhadores novos ouviam a história e pensavam que se tratava de um exagero, até verem o veículo com os próprios olhos. Com o tempo, o carro adquiriu uma aura quase mítica no local. Era o projeto que havia derrotado engenheiros brilhantes e especialistas renomados. Ninguém imaginava que a solução pudesse vir de um lugar completamente inesperado. Uma tarde tranquila, durante uma de suas habituais visitas, Helena caminhou pela oficina observando as atividades da equipe. Enquanto percorria as instalações, notou algo curioso. Um zelador que trabalhava há muitos anos ali estava perto da Ferrari, observando-a com atenção. Não parecia estar limpando nem realizando nenhuma tarefa específica.
Simplesmente contemplava o automóvel como se estivesse analisando cada detalhe. Aquela cena chamou a atenção da empresária. Intrigada com a expressão concentrada do homem, decidiu se aproximar para descobrir o que ele estava pensando. Sem saber, estava prestes a iniciar uma conversa que mudaria o destino da Ferrari para sempre. Intrigada pela firmeza com que o zelador observava o veículo, Helena perguntou o que ele achava daquele carro que havia derrotado tantos especialistas. O homem, chamado Mateus, respondeu com humildade que não era engenheiro nem mecânico profissional, mas que durante anos havia trabalhado perto de veículos e máquinas de todos os tipos. Comentou que muitas vezes os problemas mais difíceis se escondiam atrás de detalhes aparentemente insignificantes. Suas palavras surpreenderam Helena. Depois de 5 anos ouvindo explicações complexas e diagnósticos repletos de termos técnicos, aquela resposta simples despertou sua curiosidade. Então, movida por uma mistura de ceticismo e esperança, decidiu fazer uma proposta inesperada. Com um sorriso, Helena disse que, se ele conseguisse descobrir a causa da falha que ninguém havia sido capaz de resolver, receberia uma recompensa considerável. Os funcionários que estavam por perto ouviram a conversa e alguns trocaram olhares de incredulidade. Afinal, os melhores especialistas do país haviam falhado na tentativa. Mateus, no entanto, não demonstrou nervosismo nem entusiasmo exagerado. Simplesmente aceitou o desafio e pediu algumas horas para examinar o veículo à sua maneira. Aquela tranquilidade chamou ainda mais a atenção da empresária. Enquanto os outros duvidavam de suas chances, ele parecia convencido de que valia a pena tentar antes de se render, como tantos outros haviam feito. Naquela mesma tarde, ele começou sua inspeção. Ao contrário dos engenheiros que chegavam acompanhados de sofisticados equipamentos de diagnóstico, Mateus se aproximou da Ferrari com um caderno, uma lanterna e uma paciência extraordinária. Durante horas, observou cada canto do automóvel, revisou conexões, cabos, parafusos e componentes que muitos consideravam básicos demais para serem relevantes. Também estudou antigos relatórios técnicos que tinham sido arquivados há anos. Seu foco era diferente. Em vez de procurar uma falha extraordinária, tentava encontrar algo simples que tivesse passado despercebido. Enquanto avançava na revisão, começou a notar pequenas inconsistências que não coincidiam com os registros elaborados pelos especialistas anteriores. Ao cair da noite, Mateus continuava trabalhando. Escutava cuidadosamente os sons produzidos pelo sistema elétrico e comparava cada comportamento com as especificações originais do veículo. Foi então que detectou uma anomalia que ninguém havia considerado importante. Um componente secundário enviava sinais irregulares ao sistema central do carro. Aquela peça parecia funcionar corretamente durante os testes convencionais, mas, sob determinadas condições, provocava erros em cadeia que confundiam os sistemas eletrônicos da Ferrari. Como os sintomas surgiam em múltiplas áreas ao mesmo tempo, os especialistas interpretavam o problema como algo muito mais complexo do que realmente era. Na manhã seguinte, Mateus apresentou suas observações a Helena e a alguns técnicos da oficina. Muitos se mostraram céticos. Achavam difícil acreditar que uma peça tão pequena pudesse ser responsável por um problema que havia custado milhões de dólares em diagnósticos. No entanto, Mateus explicou detalhadamente como aquela falha gerava informações incorretas que afetavam diversos sistemas do veículo. Após ouvir seus argumentos, Helena autorizou um teste final. Conseguiram uma peça de reposição para o componente defeituoso e a equipe iniciou a instalação. A tensão era evidente. Todos sabiam que aquela era provavelmente a última oportunidade antes de aceitarem definitivamente que a Ferrari não tinha conserto. Quando a nova peça foi instalada, a oficina inteira se reuniu ao redor do carro. Alguns observavam em silêncio, enquanto outros esperavam mais um fracasso. Mateus manteve-se calmo enquanto faziam as verificações finais. Finalmente chegou o momento decisivo. Helena sentou-se ao volante e pressionou o botão de partida. Por um breve instante, ninguém respirou.
Então, aconteceu algo que não ocorria há 5 anos. O motor ganhou vida com um ronco potente e perfeitamente estável. O som ecoou por todo o galpão. Os funcionários ficaram imóveis por alguns segundos antes de compreenderem que a Ferrari realmente estava funcionando. A reação foi imediata. Aplausos, sorrisos e expressões de espanto tomaram conta da oficina. Alguns técnicos mal podiam acreditar no que tinham acabado de presenciar. Após anos de tentativas frustradas, a solução tinha vindo da pessoa que menos esperavam. Helena desceu do veículo emocionada e apertou a mão de Mateus diante de todos os presentes. Cumprindo sua palavra, entregou a recompensa prometida e agradeceu publicamente por sua dedicação. No entanto, para Mateus, o verdadeiro prêmio foi ter demonstrado que a observação cuidadosa e a perseverança podem fazer toda a diferença mesmo diante dos desafios mais complexos. A notícia espalhou-se rapidamente. Veículos de comunicação, revistas especializadas e plataformas digitais compartilharam a incrível história da Ferrari que ninguém conseguia consertar e do zelador que resolveu o mistério. Milhões de pessoas ficaram fascinadas com o relato. Mais do que sobre o carro ou o dinheiro investido, a história deixou uma lição poderosa. O conhecimento técnico é fundamental, mas a humildade, a paciência e a capacidade de olhar um problema por outro ângulo são igualmente valiosas. Às vezes, as soluções mais extraordinárias surgem justamente onde ninguém se deu ao trabalho de procurar. O que você achou dessas histórias? E de qual lugar do Brasil você está assistindo isso? Se inscreva no canal para mais contos emocionantes como esse.